Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso Escola Tempo e Clima JF. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto que foi o segundo mais pedido naquela nossa votação, né, que a gente fez lá no Instagram. A primeira colocada foi sobre a ocorrência de granizo em Juiz de Fora, que nós já falamos no vídeo anterior. E hoje então vou aproveitar que o segundo mais votado foi sobre a diferença entre furacões e tornados. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a diferença então entre esses dois fenômenos. Na verdade, eles são bastante diferentes, apesar do povo associar, né, os dois como se fossem a mesma coisa. Aquela coluna de ventos que desce, né, da base de uma tempestade e que o povo então acaba dizendo que aquilo é um furacão, né? Na verdade, é completamente diferente, tá, pessoal? Olha só, se liga nessas imagens que eu vou colocar aqui. O furacão, então, na verdade, é um sistema de tempestades enorme, escala planetária, né, originados de uma baixa pressão conhecida como ciclone tropical. O ciclone tropical se forma no oceano e então se desloca em direção ao continente ou não. A baixa pressão tropical tem uma escala enorme, não é? Se forma então uma zona de circulação de ventos horária ou anti-horária, dependendo do hemisfério em que o sistema se forma, e ele geralmente é caracterizado por possuir centenas de quilômetros. É como se fosse uma tempestade gigante giratória, né? O ciclone tropical, então, no nosso Oceano Atlântico, recebe o nome de furacão. Então, o furacão nada mais é do que um ciclone tropical que se forma no Oceano Atlântico. Em outros oceanos, esse sistema recebe diferentes nomes, como, por exemplo, os tufões, né, que se formam ali no Oceano Pacífico, na região do Japão, da China, né, do Sudeste Asiático, eles têm esse nome. Enquanto que na Austrália, por exemplo, é simplesmente ciclone. Então, assim, o furacão é esse sistema de tempestades enorme, né, giratório, e que se desloca então para um determinado local, pode se deslocar centenas de quilômetros, né, e durar vários e vários dias. Já o tornado, ele é pura e simplesmente o funil que desce da base de uma tempestade. Geralmente tempestades do tipo supercélula, uma tempestade específica, né, que possui uma circulação de ventos que ajuda na formação do tornado. Mas o tornado se forma nessa situação, numa região de forte turbulência, ventos divergentes, né, que nós conhecemos aí como cisalhamento. Então, nessa condição, favorece então o surgimento de uma característica da tempestade que se chama mesociclone. E nesse mesociclone é como se fosse um centro de baixa pressão bastante intenso no interior da tempestade, que gera esses ventos divergentes e vai acabar dando origem então a essa coluna de ventos que, se alcançar a superfície da Terra, se alcançar o chão, vai ser dado o nome de tornado. Se não alcançar, vai ser simplesmente conhecido como nuvem funil. E se essa tempestade se formar num grande corpo de água, um oceano ou um grande lago, esse tornado vai ser conhecido como tromba d'água. Agora repare, veja como esses sistemas são diferentes. O tornado é um fenômeno que se forma dentro da tempestade. E é um fenômeno que não costuma passar de 1 quilômetro. Geralmente tem menos de 1 quilômetro de diâmetro. A duração dele é alguns minutos, algumas dezenas de minutos no máximo. E é dentro de uma tempestade. A tempestade gera ele. Uma única tempestade. Já o furacão, pensa bem, é um grande conglomerado de tempestades circulando ao redor de uma baixa pressão tropical. Então, olha o tamanho do furacão, olha a duração dele, né? Enquanto que o tornado é um evento de curta duração. Veja como é diferente. Ou seja, se você me pergunta, tornados podem acontecer dentro de furacões? Sim, não só podem, como muitas vezes, quando um furacão chega na costa, ele produz tornados também. Ou seja, existem tempestades que podem favorecer a ocorrência de tornados dentro do furacão. Então percebam, pessoal, apesar de serem fenômenos relacionados com vento forte, destruição, apesar de serem fenômenos relacionados com um centro de baixa pressão,
a escala dos dois fenômenos é completamente diferente. Um furacão praticamente sempre aí, né, vai ser um fenômeno bem mais perigoso, porque vai atingir zonas muito mais extensas do que um tornado. O tornado vai provocar danos locais, o furacão vai provocar danos regionais. Os ventos do furacão tem uma área de influência muito maior do que o dos tornados. Aí a próxima pergunta é: esses fenômenos acontecem no Brasil? Bom, o tornado não só acontece, como é o Brasil o segundo país com mais ocorrências do fenômeno no mundo. Você acredita nisso? Verdade. Mas muitas vezes na mídia sai como se fosse uma ventania. Uma ventania causa estragos em qualquer lugar. Mas muitas vezes essas ventanias que são faladas foram provocadas por tornados. E o nosso país, como você pode ver no mapa aí, está aí no chamado corredor de tornados da América do Sul. Essa região é a segunda região do planeta, só perdendo para os Estados Unidos, em que mais acontecem tornados no mundo. Já o furacão é um fenômeno muito mais raro aqui no nosso país. Só aconteceu uma vez até hoje, que foi o fenômeno Catarina em 2004. O nosso oceano, ele possui turbulências que impedem a formação ou prejudicam muito a formação dos ciclones tropicais. Além disso, a temperatura dele muitas vezes não satisfaz a temperatura necessária para a formação de um furacão, de um ciclone tropical. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês então a diferença entre os dois. São fenômenos muito diferentes, principalmente na dimensão deles. Fique ligado nos nossos próximos vídeos. Vamos continuar trazendo esclarecimentos dessas dúvidas que acontecem. Muito obrigado, força e paz para você. Até a próxima.